Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom trabalho. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 2 sustentações orais. Vamos iniciar por suco cítrico. Eu sou o relator. A doutora Neiva está presente. Doutora Neiva, basta um resumo da acusação? Pois não, senhor presidente, basta. Perfeito. Aqui hoje nós vamos tratar apenas do item 2 do auto de infração, visto que os itens 1 e 3, a autuada apresentou o pedido de liquidação do crédito, o pedido de liquidação com crédito acumulado. A acusação, então, remanescente, a falta de pagamento do imposto, em razão falta de pagamento do imposto porque não comprovada a totalidade da exportada. Isso aqui é a contribuinte, ela enviou mercadorias para exportação, para formação de lote, e as declarações de exportação mencionam quantidades menores do que as notas da autuada. E aí o fisco está exigindo o ICMS desta diferença, como alegando que as mercadorias não foram exportadas nas diferenças. Doutora Neiva, por favor. Antes, Neiva, eu já assinalo que eu vou converter o julgamento em diligência, e daqui a pouco eu leio o fundamento, ok? Perfeito, então, senhor presidente. Eu vou fazer brevíssimas considerações, então, a respeito, em consideração aí a doutora Luzia, né, que não acompanhou a discussão de caso análogo feito aqui nesta mesma Câmara exatamente há um mês atrás, em processo de relatoria do Dr. Paulo, né? E também a doutora Leslie, era o outro representante fiscal, né? Então, o que é importante, que eu considero a gente colocar nisso, né? Não se tratam de mercadorias não exportadas, tá? Se trata de uma questão aí relativa à metodologia de medição em quilogramas de uma carga que é de líquido, tá? Então, nós estamos falando de suco de laranja, que é exportado, que sai das dependências da indústria num caminhão-tanque. Esse caminhão-tanque ele é carregado mediante um sistema aí de bombeamento do suco para o caminhão. Esse sistema é chamado de vazão mássica, tá? Conhecida o volume do tanque do caminhão, ele vai sendo enchido até aquele volume referencial, que já é previamente conhecido, e mediante a densidade, né, do suco de laranja, é calculado ali pelo sistema que emite a nota fiscal, o peso, né, a massa daquele veículo, a massa daquela carga colocada no veículo, né? Aí ele segue lá para o terminal portuário de Guarujá, onde o veículo é pesado aí em balança rodoviária, né, na entrada do terminal, aguarda o descarregamento. Nesse descarregamento, os lacres todos colocados lá na origem, eles são removidos. O suco também é bombeado para o interior dos dutos do terminal, e então o veículo é novamente pesado, tá, em balança. A diferença de peso obtida entre a entrada do veículo no terminal e a pesagem dele após a descarga é que o peso aí da mercadoria informado na declaração de exportação para a Receita Federal. Evidentemente que existe aí uma ínfima diferença percentual entre, então, aquele peso informado lá na nota fiscal de saída da empresa e esse apurado mediante a pesagem no terminal.
Para a correção dessas diferenças pequenas, a empresa emite as notas fiscais corretivas, né? Quando o peso lá no destino, no terminal portuário, ele é maior, é emitida uma nota fiscal de remessa simbólica complementar daquela pequena diferença. E quando ocorre o inverso, né, quando o peso é menor lá no terminal, emite também a nota corretiva mediante aí retorno simbólico de mercadoria, né? Então é feito esses procedimentos. A fiscalização, até num contrassenso, ela aceita a emissão das notas fiscais complementares quando a diferença de peso é maior lá no terminal, mas não há remessa de mercadoria, é apenas simbólica. Mas não aceita a mesma coisa quando a diferença foi para menos, né? Então, ela considera aí que houve não exportação de mercadoria. Eu friso que esse procedimento, essa não compreensão da sistemática, ela se dá pontualmente, apenas e tão somente pelo auditor fiscal que lavra os AIMs, que fiscaliza o crédito acumulado da Cutrale na regional ali de Araraquara. São duas fábricas, tá? Em Itápolis e em Araraquara. As demais delegacias regionais tributárias no estado, cito especificamente Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, compreendem perfeitamente a situação, nós não tivemos nenhum problema. Então, ele é pontual nessa questão. E em relação a isso, a gente faz toda aí a comprovação de que não se trata de hipótese de não exportação, tá? Mas sim dessa pequena diferença. E, inclusive, até eu, resumindo muito aqui a sustentação oral em função da conversão em diligência, mas eu já quero trazer que foi lavrado um novo AIM na mesma situação da fábrica de Araraquara para operações do ano de 2022, o AIM em questão são operações do ano de 2021, e dado aí aquilo até que a gente considerou em função do julgamento anterior, uma baixa probabilidade, né, de aceitação na esfera administrativa, a empresa optou por, em relação a este segundo AIM, colocar a questão diretamente em discussão no Poder Judiciário. Até porque, em se tratando de crédito acumulado, conta fiscal ECREDAC, etc., haveria aí uma necessidade de se proceder a depósito administrativo do valor para discutir o auto de infração, né? E aí, então, houve a decisão por levar a questão diretamente ao judiciário. E nela, nós tivemos a decisão pedindo a liminar, né? Na primeira instância, ela foi muito sintética, apenas de 3 linhas, dizendo que não via de antemão os requisitos para concessão da liminar. Nós agravamos junto ao tribunal e, mediante todas as considerações aí dos fundamentos, né, da verossimilhança, dos fundamentos de direito da questão, foi essa a decisão proferida aí para conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que eu vou ler aqui, com a devida licença. Então, diz o desembargador que relatou, né, o doutor José Orestes de Souza Neri, ele diz assim: feitas estas considerações, impossível deixar de reconhecer a satisfação dos requisitos exigidos pelo caput do artigo 300 do CPC, razão por que entendo ser o caso de conceder a antecipação de tutela pleiteada, para suspender a exigibilidade do crédito representado pelo AIM, tá? Então, o que eu chamo a atenção aqui, né, com a devida vênia dos senhores, é para essa verossimilhança já, né, do direito invocado, né? E eu adiciono também um comentário que foi feito pelo ministro Herman Benjamin antes de ontem, no STJ. Eles discutiam o tema da advocacia predatória, né? Aquelas ações
em que temas seriam aí resolvidos de outras formas sem ser ao judiciário. E ele coloca com muita propriedade que o Estado também dá causa à advocacia predatória, tá? Inclusive, ele chama de advocacia predatória reversa, né? E é esse ponto até que, com a devida licença aí da doutora Leslie, eu, como já fui também integrante aí da administração e tudo mais, em outros momentos da vida, né, a gente sempre pautou pela rigidez dos lançamentos fiscais, né, justamente para que eles não resultem em encargos futuros para o interesse público, né, por perda de processos, por sucumbência, etc., né. Então, eu friso aqui, doutora Leslie, a Cutrale prima pela rigidez, pelo cumprimento das suas obrigações. Tanto que, como visto nesse AM, ela pediu, até pela empresa e também sob a nossa orientação, quando é infração realmente que ocorreu, está certo, não temos os que discutir. Peça, pague, promova a liquidação, né? Aproveite aí os benefícios dados na esfera administrativa e vamos resolver a questão. Mas, realmente, quando ela não tem aí os fundamentos, sobretudo de razoabilidade na interpretação e aplicação da lei, né, a gente acaba realmente sendo forçado a levar essa discussão para a esfera judicial, o que se traduz aí, ao fim e ao cabo, em prejuízo para o interesse público. Então, eu faço um apelo aqui para que isso também seja levado em conta pelos distintos juízes na apreciação do caso. Deixo a reserva aí de complementação da exposição para o retorno das diligências, agradeço até pela extensão que eu não pretendia colocar, e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Aníbal. Eu, como relator, não tenho questionamentos, por enquanto. Doutora Leslie, representação fiscal, algum questionamento à patrona? Não, doutora. Muito Muito, clara a exposição. Nada. muito obrigado. Doutora Mara? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Luzia? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Também não, né? O microfone não veio, mas tudo bem. Muito obrigado. Então, eu passo Nenhum questionamento, desculpa, não estava. Sem problema. Então, eu passo ao voto. Antes, eu esclareço que o item 2 do AIM, ele trabalha sobre dois fatos. Um fato onde a exportação da quantidade diminuída, ela foi averbada lá pela Receita Federal, e outro em casos que não foi averbado, ou seja, não foi comprovada exportação. Em relação a essa segundo fato, a autuada nem sequer se defendeu, e ela fala isso explicitamente, que não vai se defender, porque não foi comprovada a exportação. Certo, doutora Aníbal? Correto. Perfeito. Dito isso, eu passo ao voto e vou direto a ele. Considerando que está em julgamento apenas as operações com evento de exportação averbado, dado que a autuada hora recorrente não se defendeu nem recorreu daquelas eventos de exportação averbado, aí cito o trecho do recurso, e digo mais, e considerando que a alegação do autuado, desde sua defesa, é repetida no presente recurso, no sentido de que, nos casos de diferença menor entre as suas saídas para a formação de lote de exportação e a efetivamente exportada, emitia nota fiscal de retorno simbólico para o devido ajuste da diferença em seus registros fiscais, emissão essa não comprovada nos autos, não se pressiona tanto o único exemplo por ela trazido. Considerando que o artigo 182, inciso 3º do RICS dispõe que, vou fazer uma leitura rápida, que os documentos fiscais, serão também emitidos, conforme o caso, inciso 3, na regularização na regularização de quantidade de mercadoria quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original. Voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que é autuada no prazo de 60 dias, e estou concedendo 60 dias porque são muitos documentos, então vai dar um trabalhinho.
para que a autuada, no prazo de 60 dias, apresente demonstrativo nos moldes do demonstrativo 02 de folhas tais, podendo suprimir as colunas chave de acesso total, chave de acesso à nota fiscal, que é aquele número bem grande, não vai ajudar em nada. E também a coluna exportação total do item, da nota fiscal, etc. e tal, inserindo na linha abaixo da nota fiscal de remessa de mercadoria para formação de lote, os dados relativos à respectiva nota fiscal de devolução simbólica por ela emitida para o ajuste da diferença. Na coluna saldo quanti tributável não exportada no item, mencionar a quantidade constante na nota fiscal de devolução simbólica. Nessa mesma coluna, havendo diferença entre a quantidade apurada pelo fisco e a quantidade constante na nota fiscal de devolução simbólica, abrir coluna à direita mencionando a diferença entre elas. Tal demonstrativo deverá ser acompanhado de cópias das notas fiscais de devolução simbólica emitidas, ainda que por amostragem, na mesma ordem do demonstrativo 02 e em quantidade suficiente a confirmar as emissões. Após que se manifeste a autoridade fiscal autuante, especialmente sobre se as emissões das notas fiscais de devolução simbólica atendem o artigo 182, inciso 3º do RICMES. Esse, senhores e senhoras, é o meu voto em discussão. Vamos começar. A doutora Leslie, representação fiscal. Alguma objeção? Não, doutor Belmar, nenhuma. A gente discute o mérito, o assunto depois, né, no retorno da diligência. Muito obrigado, doutora Mara. Nenhuma. Concordo com você. Muito obrigado, doutora Luzia. Também nenhuma, concordo com o seu voto, presidente. Muito obrigado, doutora Luzia Rabelo. Doutor Paulo. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Muito obrigado. Encerramos o debate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Neiva. Então, foi convertido de diligência. Muito obrigado. Até uma próxima. Perfeito, então, muito obrigada. Até o retorno da diligência. Um bom dia a todos. Muito bom dia. Próximo processo é Lumière. Relatora, doutora Mara. Patrono, doutor Vilhena, está presente. Muito bem. Doutor Vilhena, basta um resumo da acusação? Basta. Doutora Mara, só um resumo da acusação. Falta de pagamento de ICMS em determinados meses, por emissão de notas fiscais eletrônicas, com referente a operações tributadas como não tributadas. Na verdade, se tratam de venda de ambulâncias que não foram tributadas por entender o contribuinte que era um caso de substituição tributária. Perfeito. Doutor Vilhena, fique à vontade. Senhor presidente, senhores juízes, bom dia. Esse caso é um caso sui generis, ao meu entendimento, porque a acusação é de que ele não fez o recolhimento do ICMS nas outras operações relativas ao período de 2021 a 2023. O que ocorre nesse caso é que, como disse a relatora, o contribuinte recorrente, ele é uma concessionária, um distribuidor da marca Citroën e Peugeot. O que acontece? Ele adquire os veículos com imposto recolhido antecipadamente pela fábrica e, posteriormente, ele participa de algumas estações de prefeituras e do Estado. O que acontece? Ele adquire o veículo com imposto pago antecipadamente e aí ele remete esse veículo para uma terceira empresa
para que ela faça as adaptações necessárias para o atendimento dos editais do Estado e das prefeituras, que seja transformar aquele veículo num carro adaptável para uma ambulância. Então, não há modificação do veículo em si, até porque, para que houvesse a modificação do veículo em si, existe uma portaria do Denatran, portaria 58 de 2017, que estabelece quais são os critérios para que haja modificação do veículo. Nesse caso, são adaptações de equipamentos ao veículo para atender às condições do edital. Feito isso, o veículo retorna para ele e ele faz a entrega do veículo ao órgão público. No caso, o que entendeu a fiscalização? Ela entendeu que essas operações elas estariam sujeitas ao desfazimento da ação tributária, ou seja, ele deveria se creditar do imposto recolhido antecipadamente, mais o imposto da operação própria, conforme o artigo 272 do regulamento, e se debitar na saída do valor do ICMS sobre o valor efetivamente do produto final. Isso ele não fez. Ele recolheu o imposto antecipadamente, a fábrica recolheu antecipadamente o imposto, as notas fiscais de entrada estão juntadas no processo, e a fiscalização simplesmente ignorou o imposto pago antecipadamente, fez o lançamento como se não houvesse nenhum imposto pago, ou seja, está se cobrando novamente o imposto, cobrando com multa e juros, sendo que ele pagou antecipadamente o imposto de ação tributária. Nesse caso, senhor jogador e senhor presidente, eu entendo o seguinte: a própria legislação prevê essa situação, que é o complemento do imposto. O que deveria ter feito a fiscalização na época? Deveria ter levado em consideração o imposto pago antecipadamente e deduzido a diferença da saída, que seria o complemento do imposto. E não simplesmente cobrar novamente o imposto sobre todas as entradas, a alegação de que o contribuinte deveria agora se ressarcir do imposto. Ou seja, ele está sendo bitributado sobre essas operações. Porque se ele fizer o ressarcimento agora do imposto, o que vai acontecer? Ele vai poder compensar esse imposto em operações futuras, se houver. Se não houver, ele não tem nem como compensar esse imposto. Então, essa argumentação está penalizando ainda mais o contribuinte. Então, eu vejo, para o Estado, qual foi o dano erário? Foi o complemento do imposto, e não o imposto pago antecipadamente, até porque esta é a temática estabelecida nas temáticas de arrecadação, para facilitar a fiscalização. Ele pagou o imposto. Não se pode cobrar sobre aquele valor pago multa e juros sobre o imposto que já foi pago. Eu acho que tem que fazer uma dedução. Então, o que o contribuinte está pleiteando aqui é que os autos retornem à fiscalização para que ele faça a dedução do imposto pago. Porque se tributar novamente o imposto sobre um sistema de cascata, ou seja, sem o crédito da entrada, como foi tributado como cumulativo, a alegação de que o contribuinte deveria ter feito a escrituração, também é outra penalização ao contribuinte. Embora ele não tenha cumprido as obrigações acessórias previstas pelo regulamento, o imposto foi pago. E nessa condição, há que se observar que o ato administrativo ele não está avalizando a situação final, que o imposto foi pago. Né? O que o Estado teria direito é a diferença, e não tributar novamente todo o imposto. Né? E se ainda fosse o caso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem admitido o crédito, mesmo nas hipóteses em que o contribuinte não tenha escriturado no livro próprio o crédito da entrada. Né? Ele está aceitando com base a demonstração do contribuinte, notas fiscais, que o crédito existiu. Em inúmeros casos, a gente pode citar aqui no Tribunal de Justiça, que ele tem julgado nessa condição. Eu sei que para a administração é difícil, a fiscalização está vinculada ao ato em si, da legislação, mas, porém, nesse caso em específico, há que reconhecer pelo menos o imposto pago. Né? Cobrar-se a diferença, com multa e juros, e não pelo valor total, como se todas as saídas fossem tributadas, ele não tivesse direito a crédito nenhum. Né? Então, são essas razões que eu gostaria de chamar a atenção, levando em consideração também que, na saída, ele aplicou a alíquota de 18% sobre os produtos comercializados, quando, na verdade, pela legislação, a alíquota é 12%. Né? Esses veículos estão sujeitos a alíquota de 12% pelo regulamento. Então, isso aí já houve uma majoração excessiva sobre o valor do auto. Então, são essas razões, senhor presidente, seus jogadores. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Vilhena. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Belmar,
Você lembra que o doutor Vilhena disse que ele tinha que ele tinha pego o processo e não tinha estudado, e por isso a gente Naquela antecipou. semana da sessão. Isso. Eu, ouvindo a sustentação, eu tenho que complementar um pouco o meu voto, e eu queria dar uma olhada efetivamente nessas alegações que não foram feitas pelo advogado original, vamos dizer assim, em relação principalmente à alíquota que foi aplicada, de 12% e não 18%, para analisar um pouco melhor. Então, eu queria retirar de pauta, pode ser? Ok, devolvido para o relator. Que tinha ficado muito na questão de industrialização ou não. E aqui a discussão é se efetivamente você deveria compensar com o crédito original do ST, e principalmente se é para autuar sob uma alíquota correta. Perfeito. Doutora Mara, já foi devolvido para a senhora. Tá Doutor Vilhena, o processo foi devolvido para a relatora, retorna em breve. Doutora Mara geralmente é rápida. Muito obrigado, tenha um bom Obrigado, dia. senhor presidente. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Agora nós vamos para a Racine do Brasil, não a sustentação oral, doutor Paulo. Bom dia a todos. Bem, o voto é simples. O recurso ordinário ele não alega nada quanto ao mérito, ele alega dois tipos de nulidade, né? Uma por falta de notificação pessoal do representante da autuada e um pela falta de cálculo do valor efetivamente cobrado. E também questiona a multa e os juros sobre a multa. Vou partir para o meu voto, eu vou acabar lendo rapidamente aqui. Preliminarmente, a autuada alega que o AEM seria nulo pela falta de notificação pessoal do representante da autuada e pela falta de cálculo do valor cobrado. Tais alegações não merecem prosperar. De início, nota-se que as folhas 408 e 409, que houve a notificação do lançamento via DEC. Tal forma de notificação é amparada pelo artigo 4º da Lei 13.918 de 2009, sendo que o parágrafo 1º do citado normativo considera tal comunicação através do DEC como notificação pessoal. E eu transcrevo aqui, deixo gravado. Dessa forma, tendo sido realizada a notificação da pelo DEC, sendo que essa forma de notificação é considerada pessoal, não há qualquer infração ao artigo 99 do Decreto 54486. Em relação à suposta ausência de cálculos dos valores lançados, temos que nas provas do AEM são apresentados os cálculos dos demais itens probatórios. Nota-se em específico as folhas 12 e 20, que são demonstrados os cálculos realizados para se obter o tributo cobrado. Já as penalidades e juros são calculados de acordo com a legislação apontada no AEM. Assim, não há que se falar de ausência de demonstração dos cálculos. A autuada também alega confiscatoriedade da multa, mas a multa é baseada em lei válida, vigente e eficaz, não pode ser afastada. A autuada pede a redução da multa em linha com o artigo 527-A. Note-se que os itens 1 e 2 implicam em falta de pagamento de imposto, uma vez que o creditamento indevido do imposto tem como consequência o recolhimento menor. Dessa forma, é impossível aplicar a benesse do artigo 527A do RICMES para esses itens. Para os demais itens, não haveria tal impedimento para aplicação, todavia a autuada não traz qualquer informação sobre seu porte econômico ou seus antecedentes fiscais, o que inviabiliza a análise dos mesmos e impossibilita a aplicação da benesse do artigo 527A. Por fim, também não deve ser acatada a alegação de ilegalidade da autorização do valor básico da multa, pois o TIT tem a súmula 13, que impede. Antes do exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. Assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, doutora Leslie, representação fiscal. Doutor Paulo, só pedir licença, no item 22, a parte final, na verdade, as acusações já são de falta de pagamento, né?
Aí você colocou uma vez que o creditamento. Desculpa. E se tiver que falar alguma coisa a respeito da multa, eu peço licença para falar posteriormente, caso haja algum debate. Porque, ou então eu posso falar desde já, né, que o item Aproveita. 5, então tá. O item 5 já tem a multa mínima, né, de 70 UFESPs, então nem haveria como reduzir. Quanto aos itens 3 e 4, acho, né, sim. Eu ressalto, né, eu vou só reforçar uma frase aqui do parecer da representação fiscal, né, que se trata do registro de dezenas de documentos, falta de registro, né, de dezenas de documentos fiscais, o que não dá para considerar que seja equívoco, né, são aproximadamente 2 anos, né, de falta de registro. E eu queria ressaltar o porte econômico aqui da autuada, que na folha 5, né, foi feito uma análise das saídas nos últimos 12 meses, e ela tem uma receita, né, saídas e prestações em torno de 28 milhões de reais, o que acredito que seja plausível que ela estivesse aparelhada para cumprir a legislação adequadamente, e também os itens 3 e 4, o 5 já está na multa mínima. Também foi levado em consideração 1% desse valor, né? Então, foi se verificar lá, nos itens no DDF, foi usado esse limite, então, acredito que seja bastante razoável já a penação e que não comporte a redução também dos itens 3 e 4. É isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, doutora Leslie. Doutor Paulo, alguma consideração em cima do Sim, não, eu queria comentar que realmente naquela parte do item crédito, 22? do creditamento, não sei, foi maluquice da minha parte, eu não sei o que. Corrigiu? Já corrigi, já está registrado corrigido. E quanto a, mesmo que a doutora Leslie informa que na página 5, se eu não me engano, fala do faturamento, mas isso consta, só para deixar claro, não estou divergindo, doutora Leslie, mas eu entendo que a autuada tem que trazer o seu porte econômico e seus antecedentes fiscais, tem que falar sobre eles, né? Pode ser que no auto a gente fale, mas se a gente analisar aqui o faturamento, se a gente deduz alguma coisa sobre o porte econômico, mas, no meu entender, junto ao pedido da redução, relevação da multa, tem que ser trazido pela autuada esses itens, não esperar que o julgador procure nos autos informações que levem ao entendimento do porte econômico. Isso não foi trazido, certo, doutor? Não foi trazido. Perfeito, perfeito. Não, só doutor, complementando, doutor Belmar, só falei, doutor Paulo, essas outras questões para o caso de haver algum. Não, sim. claro, Mas doutora eu Alessa, só que... concordo plenamente que cabe ao contribuinte trazer essas informações. Obrigada. Muito obrigado, doutora Leslie. Doutora Mara. Nenhuma consideração, eu voto com o relator. Muito obrigado. Doutora Luzia Rabelo. Parabenizo o relator pelo voto, também nenhuma consideração e vou acompanhar também. Perfeito, muito obrigado, doutor. Eu também acompanho o doutor Paulo, o voto já foi inserido. Com isso, encerramos os debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E assim concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de março de 2025. Muito obrigado a todos que acompanharam a sessão e até uma próxima. Tenham todos um bom dia.
Doutor Jailson, vamos encerrar a sessão, por favor, a live. Doutor Jailson, live, por favor. Eu não consigo saber se foi encerrada a live ou não, viu? Vamos aguardar um minutinho.